Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Santificarás o Sábado. Dentro deste tema, nós vamos estudar 4 assuntos. E o primeiro deles será o sábado da criação. Em segundo lugar, vamos estudar o sábado institucional. Em terceiro lugar, vamos estudar o sábado legal. Em quarto lugar, vamos falar sobre um preceito cerimonial. E vamos então fechar a nossa lição falando sobre o Senhor do sábado. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O sábado da criação. Por ocasião da criação, Deus, por uma sucessão de ações próprias dele, pela palavra, criou a luz, os céus, a terra, os mares, a vegetação, os luzeiros, as estrelas, as aves, os animais marinhos e terrestres, culminando com a criação do homem, numa completa e perfeita criação de todas as coisas em 6 dias de trabalho. Vamos fazer uma leitura no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 3, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No versículo 6, diz assim a palavra: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. No versículo 9, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca, e assim se fez. Versículo 11, e disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, entre o dia, para dias e anos. Versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Versículo 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 29 a 31. E disse Deus: ainda que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe serás para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Portanto, aqui nós temos um relato dos 6 dias
da criação. No sétimo dia, tendo terminado sua grande obra, Deus descansa do trabalho no sentido de cessar a criação, afastando-se as possibilidades de cansaço por fadiga ou de permanecer num estado de ociosidade, pois Deus não se cansa e também não é preguiçoso. Terminada a obra, o Senhor abençoa o sétimo dia para expressar o seu desejo de dar vida plena e abundante ao homem e ser um permanente abençoador da humanidade de geração em geração. Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Portanto, aqui o Senhor, no sétimo dia, promove a cessação da criação e estabelece esse sétimo dia como um dia de descanso, de forma que o Senhor queria e quer abençoar de forma permanente, plena e abundante a vida do homem, pois Deus, na sua essência, ele também é abençoador. Vamos passar agora a estudar o item número 2, que fala sobre o sábado institucional. Neste episódio da criação que nós acabamos de ler, dois aspectos são fundamentais para a humanidade compreender a intenção de Deus em santificar este sétimo dia, onde aqui nesta aula nós chamaremos didaticamente esse sábado como sábado institucional para um melhor entendimento. O primeiro aspecto, visto a partir deste sábado institucional, é que o homem deve trabalhar por um período de tempo, afastando-se então da desqualificação de preguiçoso. Mas também o homem deve descansar de suas fadigas e preocupações por um tempo, não se excedendo no ato de trabalhar, de modo então que com o repouso ele possa restaurar suas energias, promover o bem-estar do seu corpo e da sua mente. Isso ciclicamente, sendo este descanso uma indispensável necessidade humana. O segundo aspecto deste sétimo dia santificado perpassa então pela cessação dos afazeres seculares do homem, para que também este possa desfrutar das bênçãos materiais e espirituais do Senhor e realizar então a sua adoração pessoal a Deus de forma mais enfática, visando então um repouso espiritual com efeito de alívio e redenção das agruras e intempéries da vida. Portanto, aqui dois aspectos são importantes. Observe que o descanso, tanto físico como espiritual, é de ordenança universal para todos os homens, ou seja, um tempo de descanso, sem contudo preceituar obrigatoriamente ou a obrigatoriedade da guarda do sétimo dia. Mas tão somente observar que é necessário um tempo do homem, ou um tempo do homem para uma plena comunhão entre Deus e ele. Ou seja, os dois aspectos fundamentais registrados aqui sobre o sétimo dia, no episódio da criação, é que o homem precisa de um tempo para descansar
e necessita também de um tempo para ter uma comunhão com Deus. Entendido esta questão do sábado institucional por ocasião da criação, nós vamos falar agora sobre o sábado legal. Vamos fazer uma leitura no livro de Êxodo, capítulo de número 20, versículos do 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Observe que neste contexto pontual da história do povo de Israel, nós podemos então observar a manifestação de Deus aos israelitas no Monte Sinai, proferindo então o 4º mandamento com os mesmos princípios registrados por ocasião da criação. Ou seja, os israelitas deviam trabalhar 6 dias, tal qual o Senhor trabalhara na criação de todas as coisas, e descansar no 7º dia, de modo a santificá-lo, tal qual Deus descansou, isto é, ou melhor dizendo, cessou as suas atividades laborais da criação. Observe que no 4º mandamento proferido, o princípio de tempo reservado para o trabalho e descanso continua, bem como o princípio de adoração a Deus. Isto é uma base universal para todos os homens. Agora, na lei mosaica, o Senhor particulariza para o povo de Israel a guarda do sábado, como um sinal entre Deus e Israel. Por tê-los libertados da escravidão do Egito, tipificando a obrigatoriedade deste cerimonial somente para o povo de Israel, por causa desta histórica e milagrosa ação do Senhor, retirando com mão forte Israel do jugo egípcio. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo de número 31, versículos 12 a 18, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás ao filho de Israel e lhe dirás: Certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo de número
12 até o 15, nós vamos também ter aqui uma repetição desta ordenança da guarda do sábado exclusivamente para o povo de Israel. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 5, versículos de número 12 até o 15. Guarda o dia de sábado, para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro às tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Portanto, aqui há de se fazer uma distinção, porque Deus, quando estabeleceu na criação a santificação do 7º dia, após ter trabalhado 6 dias, criando todas as coisas, 2 princípios devem ser observados: um tempo para repouso e um tempo para adorar a Deus, para ter comunhão com o Senhor, para ter uma relação de intimidade com Deus. E estes princípios são universais, ou seja, para todos os homens. Num segundo momento, quando Deus profere os 10 mandamentos no Monte Sinai, ele volta a estabelecer os 6 dias de trabalho, com o 7º dia santificado, agora exclusivamente para o povo de Israel, relacionado à guarda do sábado, com o intuito de que o povo de Israel, ao guardar o sábado, sempre se lembrasse de que houve a libertação deles do cativeiro do Egito pela mão forte do Senhor. E esta ordenança era e é exclusiva para o povo de Israel. Vamos passar a estudar agora o item 4 da lição, que tem como título um preceito cerimonial. Vamos, antes de tudo, ver que a guarda do sábado em nossos dias, ou seja, nos dias atuais, a partir então da igreja primitiva, passou a ser um preceito cerimonial. E em primeiro lugar, nós vamos ter aqui a visão do apóstolo Paulo com relação a esta guarda do sábado. Não há como refutar que Paulo, o homem mais catedrático e pragmático das Escrituras, considerava a guarda do sábado como uma mera lei cerimonial, que perderam seus efeitos para os judeus como ritual eclesiástico, e isto por ocasião da vinda de Cristo, o Messias. Porém, não perderia a sua essência como tempo de descanso, preconizado tanto na criação como no Decálogo, pois Cristo representa a libertação total do homem do cativeiro do pecado, prefigurando então o princípio de descanso espiritual face aos embates da agruras da vida que minam então a nossa fé. É em Jesus e somente nele que todos os homens
tenho descanso para uma vida de plena abundância no presente e de vida eterna no futuro. O próprio Senhor Jesus falou isto, que Ele é o descanso espiritual para todos os homens. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus em seu capítulo de número 11, do versículo 25 ao 30, diz assim então a palavra do Senhor. Mateus 11, 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, aqui, a guarda do sábado, preconizada pelo Senhor Jesus ao povo de Israel, apontava para a vinda de Jesus como descanso espiritual. E o próprio Senhor Jesus falou: vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas continuando esta análise sobre a guarda do sábado na visão de Paulo, foi aos Colossenses que o apóstolo Paulo se dispôs, através de uma parte da sua carta, especialmente no capítulo 2, dirimir dúvidas e explicar teologicamente e de forma prática que a salvação, ela não depende de cumprimento de ritos, de cerimônias, de tradições, de guarda de dias, de consagração de festas e outras ações ritualísticas, mas tão somente no descansar em Cristo. Vamos fazer um estudo minucioso agora deste conteúdo, desta parte do conteúdo desta carta aos Colossenses, escrita por Paulo, para contemplarmos então esta posição teológica, que o descanso espiritual é em Cristo Jesus. Paulo adverte aos Colossenses, dizendo que a filosofia e as vãs sutilezas, os rudimentos mundanos e as tradições humanas não podem tomar o lugar de Cristo em seus corações. Ou seja, os colossenses jamais deveriam demonstrar fidelidade aos preceitos ritualísticos em detrimento da lealdade de Cristo, ou de ser leal a Cristo. Jamais podemos colocar ritos e cerimônias acima do descanso espiritual em Cristo Jesus, porque foi para isso que ele veio. Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos fazer uma leitura na carta aos Colossenses, em seu capítulo 2, no versículo
6 a 8, onde Paulo diz exatamente isso. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses 2, versículos 6 a 8. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a heredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo diz aos irmãos de Colossos que o verdadeiro conhecimento e entendimento espiritual para a salvação está em Cristo Jesus e não em culto aos anjos. A salvação não está em práticas cerimoniais, nem em ritos, nem em manifestações externas de espiritualidade. A salvação está em Cristo Jesus. Pois tudo isto, ou seja, as cerimônias, os rituais, nenhum valor tem. E são apenas ações de desencargos de consciência, doutrinas humanas para a satisfação da carne. Vamos fazer uma leitura em Colossenses capítulo 2, versículos 1 a 5, que diz isso. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Continuando agora no versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isto, não prove aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, meus irmãos, Paulo declara aqui, regiamente, que a salvação é em Cristo, e que estas práticas cerimoniais não passam de desencargos de consciências das doutrinas humanas para a salvação da carne. Jesus é a plenitude da divindade. É a cabeça de todos os principados e potestades. Nós estávamos mortos em nossos pecados e foi na cruz do Calvário que Ele nos deu perdão, nos salvou, nos vivificou e tirou de nós o jugo da lei, no sentido de cumprimento de regras cerimonialistas, tais como hábitos alimentares, consagração de festas, guarda de sábados e outros rudimentos humanísticos.
Colossenses capítulo 2, versículo 9 a 16, diz assim a palavra do Senhor: porquanto em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também em Cristo estáis aperfeiçoados. Jesus é o cabeça de todo principado e potestade. Jesus, nele, em Jesus, também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa. Ninguém vos julgue por causa da lua nova. Ninguém vos julgue por guarda dos sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Todos os preceitos cerimoniais, consagração de festas, ritualísticos, espirituais, guardas de sábados, tudo isto é sombra, aponta para a vinda de Cristo como Salvador, como Redentor da humanidade. O apóstolo Paulo, ele não anulou a essência da lei mosaica do Velho Testamento, mas indicou que estas eram sombras das coisas futuras, isto é, apontava para Cristo como o cumprimento da salvação em vida eterna. Sendo a sua vinda em carne o evento, ou seja, a vinda de Jesus em carne, o evento finalístico do cumprimento do sacrifício de holocaustos. O evento finalístico do cumprimento da circuncisão do prepúcio masculino. O evento finalístico do cumprimento da guarda dos sábados, etc, etc. Colossenses capítulo 2, versículo 17, diz claramente: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Para todo e qualquer dia ao raiar do sol, o servo de Deus deve dedicar a oração. Deve dedicar louvor, graças e honra ao Senhor Jesus. Sendo o mais importante, não julgar o próximo. Guardar não um dia que são iguais entre si. Todos os dias são iguais entre si. Mas sim, guardar um tempo de consagração ao Senhor, de intensificação na comunhão e na intimidade com o nosso Salvador, Cristo Jesus. Vamos fazer esta leitura em Romanos capítulo 14, versículos 1 a 2. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 14, 1 a 12 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreza o que não come,
E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Portanto, aqui Paulo não estabelece de forma enfática o ensino da doutrina da guarda do sábado. Ele diz aqui que todo dia é dia de adoração a Deus. E quem deseja adorar num dia, que adore. Cristo, em sua personalidade, ele é o perfeito cumprimento e observância da lei. E a sua personificação é o referencial padrão de comportamento quanto aos princípios morais a serem obedecidos na relação do homem com Deus e com o seu próximo. Vamos fazer aqui uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 17, diz assim o Senhor, Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Portanto, o Senhor Jesus é o cumprimento total, integral da lei. Vamos fazer uma leitura ainda na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis, voltamos outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco.
Então Paulo aqui chama a atenção aos Gálatas que eles estavam voltando aos rudimentos mundanos e até mesmo a práticas de cerimoniais, sendo que Cristo com a sua vinda já é o próprio cumprimento da lei. Não há mais a necessidade de ter um descanso relacionado à guarda de um dia, porque o próprio descanso espiritual é Cristo Jesus. Se a guarda do sábado fosse doutrina para os cristãos da igreja primitiva e para os cristãos de hoje, o apóstolo Paulo jamais se omitiria de ensinar esta doutrina. E Paulo não fez. Apesar de ter ensinado a palavra de Deus sem deixar de anunciar coisa alguma proveitosa, Paulo diz que ensinou tudo o que tinha que ensinar sobre o cristianismo. E em nenhum momento ele menciona a guarda do sábado como uma doutrina obrigatória para a igreja. Atos, capítulo 20, em seu versículo 17, Paulo vai dizer isso, que ensinou todas as coisas, sem omitir nenhuma. Atos, capítulo 20, versículo 17 a 27. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto aos judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Ou seja, ele aponta aqui claramente a dizer: eu ensinei tudo das doutrinas cristãs a vocês. E o que nós vemos nas cartas de Paulo é que ele não faz alusão sobre a obrigatoriedade da guarda do sábado como elemento de salvação. A salvação é em Cristo. E a vinda de Cristo foi o evento finalístico de todos os ritos, de todos os preceitos cerimoniais. Vamos passar a estudar agora o último item da lição, que fala sobre o Senhor do sábado. Então vimos na visão de Paulo sobre a questão da guarda do sábado. Mas vamos ver agora a guarda do sábado na visão do próprio Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Jesus anuncia sua missão segundo os efeitos do ano sabático. Vamos fazer uma leitura neste ponto que é muito interessante. Jesus, após o seu batismo nas águas, efetivada por João Batista, e também após a tentação no deserto, entra, como era de seu costume no dia de sábado, numa sinagoga, na cidade de Nazaré, para anunciar sua missão como Filho de Deus. Jesus abre o livro do profeta Isaías e anuncia que ungido pelo Espírito Santo veio a este mundo para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos,
para restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vamos fazer esta leitura no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 4, versículos 16 a 19, quando ele diz: indo para Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Observe que aqui há uma função redentora. Jesus, nesta anunciação, faz uma relação direta entre a sua pessoa e o ano aceitável do Senhor, que consideramos ser o ano sabático, que era o ano final de um ciclo de 7 anos no calendário hebraico, onde neste 7º ano a terra descansava do cultivo. Após 6 anos de plantio e colheita, nesse 7º ano, os pobres eram assistidos, dívidas eram perdoadas e os escravos eram libertos. Isso para o ano sabático. Ou então também Cristo está se referindo ao ano do jubileu, que era o ano após 7 anos sabáticos. Ou seja, o 50º ano, onde também os escravos eram libertos, a terra descansava do cultivo e as propriedades de terra eram devolvidas aos seus pioneiros proprietários. Vamos fazer uma leitura aqui em Levítico, no livro de Levítico, capítulo de número 25, versículos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Levítico, capítulo de número 25. Vamos ler do 1 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Agora o ano do jubileu, a partir do versículo 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, ao 10º do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, farás passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos serás e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis, o que nele nascer de si mesmo, nem ele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu,
santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um à sua possessão. Portanto, observe que Cristo, no início do seu ministério, ao ler o livro de Isaías, proclama que ele veio para libertar os que estão oprimidos. Ele veio para evangelizar os pobres. Ele veio restaurar a vista aos cegos. Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus faz a comparação, então, a relação da sua vinda com uma função redentora, com uma função de salvação, com uma função de descanso. Jesus declara sua missão usando a similaridade dos efeitos do ano sabático com a sua missão de curar, de salvar, de prover vida eterna aos cansados e oprimidos. Em suma, promover o descanso espiritual. Isto é, todos que estavam perdidos encontraram no Messias o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna. A função redentora do sábado era uma prefiguração da missão do Messias. Não temos dúvidas de que o sábado santificado, instituído por Deus, encontra o seu cumprimento finalístico na vinda do Messias, o Rei de Israel, o Senhor dos Senhores. Com a presença de Deus, do Senhor Jesus, com a vinda dele, não é mais necessário promover os ritos, os cerimoniais, a guarda de sábados, guarda de festas, o que é que seja. Vamos fazer uma leitura em Lucas, capítulo 4, versículos 20 a 21. Lucas, capítulo 4, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos em Jesus. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Isto quer dizer, Cristo disse: hoje deixem as sombras, os rituais, os cerimoniais que apontavam para a vinda do Messias, porque hoje está aqui o Messias, o Senhor, o Salvador. Hoje se cumpriu as coisas que as sombras apontavam. O Senhor Jesus como Salvador da humanidade. Jesus ainda mostra que a guarda do sábado cerimonial cessou com sua vinda em outra ocasião. Por exemplo, para mostrar aos judeus que a guarda do sábado havia perdido os seus efeitos cerimoniais, é que Jesus disse: eu sou o próprio e verdadeiro sábado. Porque Jesus curou no sábado, demonstrando então que ele é também o Senhor do sábado. E nós podemos citar aí inúmeras passagens que falam sobre esta questão. Por exemplo, ele curou um endemoniado em Cafarnaum no sábado. Ele curou a sogra de Pedro também no sábado. Ele curou um homem com a mão ressequida no sábado. Ele curou uma mulher enferma no sábado. Ele curou um paralítico também no sábado. Para afirmar aos fariseus, aos ortodoxos, aos legalistas, aos fundamentalistas, que ele é o Senhor do sábado, que ele é o verdadeiro e o próprio sábado,
o descanso espiritual. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, numa ocasião aqui da colheita das espigas, que o Senhor profere exatamente isso. Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28, ele diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas. E os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que faz o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, especificamente nesse versículo 27, quando o Senhor Jesus diz, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, o que Jesus está dizendo aqui é que o sábado foi criado para servir o homem e não o homem para servir o sábado. O sábado foi criado para servir o homem e não o homem ficar a serviço do sábado. No versículo 28, quando ele diz: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também no sábado, ele está dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Senhor, eu sou o próprio e verdadeiro sábado, o descanso espiritual, a fonte de salvação, o refúgio. E não vai ser em preceitos cerimoniais, em guarda de dias, em consagração de festas, que vocês vão se salvar. Eu vim para que estes ritos cerimoniais cessem, porque estes ritos cerimoniais apontam para a minha vida, ou a minha vinda, melhor dizendo, apontam para o Senhor Jesus como o próprio e verdadeiro sábado, na função redentora. Se todo o legalismo da lei mosaica do sábado ainda está em vigor, como dizem alguns, então Jesus, nesse caso, transgrediu a lei, curando no sábado. A redenção do sábado, apregoada na criação e no quarto mandamento, é Cristo, pois a vinda do Messias foi em toda a sua plenitude um descanso espiritual prometido pelo Senhor nas duas ocasiões. Jesus não violou o sábado, ele é o Senhor do sábado, ele é o próprio e verdadeiro sábado, ele é o descanso espiritual. Finalmente, ainda nos falta um prefigurado descanso sabático, prometido pelo Senhor na carta aos Hebreus. Nós temos que entrar no descanso de Deus pela fé e pela obediência ao Senhor. Nós experimentamos neste momento o descanso espiritual em Cristo. E este não é um descanso de um dia. Resta-nos ainda um descanso eterno, que é o descanso celestial, na nova cidade celestial de Jerusalém. Esta é a consumação da nossa glorificação. Vamos fazer uma leitura na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 1 a 13. O escritor desta carta aos Hebreus fala
tanto do descanso espiritual em Cristo Jesus, como também o descanso celestial que nos falta, a glorificação do nosso corpo, com associação ao descanso da criação. Hebreus capítulo 4, versículos 1 a 13 diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim se disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Portanto, aqui, o escritor da carta aos Hebreus fala sobre a entrada no descanso de Deus pela fé. E é pela fé que nós entramos no descanso espiritual de Jesus, para vivermos aqui uma vida plena e abundante, apesar das intempéries e das agruras da vida. Mas ainda nos resta um descanso, como diz aqui no versículo 9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, é o descanso celestial, onde estaremos com o Senhor Jesus para sempre, com vida eterna, sem choro, sem lágrimas, sem doenças, uma vida plena e abundante. Eu gostaria agora, neste momento de nossa aula, falar sobre a guarda do sábado para os legalistas. Após este esforço analítico, teológico, até aqui, em mostrar que o sábado é um tempo para um júbilo da experimentação da salvação de Deus em Cristo Jesus, temos ainda irmãos que não estão convictos de que Cristo é o próprio e verdadeiro sábado, de que com a vinda de Cristo não há necessidade de cerimoniais. Há necessidade de guardar os princípios do quarto mandamento, mas não de cerimoniais, de guarda do sábado, por exemplo. Mas aqueles que desejarem guardar o sábado no seu formato legal, íntegro, em toda a sua integralidade, preconizado na lei mosaica, então, além da inatividade plena do sábado, estes devem trabalhar 6 dias
na semana. Ou seja, estão obrigados a trabalhar 6 dias na semana. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo de número 35, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Quem quer guardar plenamente o sábado, segundo a forma legal, não pode acender em casa qualquer tipo de fogo. Êxodo 35:3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Quem pretende ainda guardar a forma legal o sábado, não pode comprar e nem vender nada. É o que está escrito no livro de Amós, em seu capítulo de número 8, versículos 4 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís o miserável na terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Não deve comprar e nem vender nada no dia do sábado. Quem quiser guardar o sábado segundo a sua forma legal, não deve fazer qualquer tipo de contrato e negócios. É o que está escrito no livro de Neemias, em seu capítulo 10, versículo 31, que diz assim: de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, e de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. No versículo 15 e 16 do capítulo 13, ele diz assim: naquele dia vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos de toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles, por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendia aos filhos de Judá e em Jerusalém. Então não se pode fazer nenhum tipo de contrato e nenhum tipo de negócio no sábado. Quem quiser guardar o sábado em toda a sua forma legal, não deve no sábado carregar peso algum. Jeremias capítulo 17, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Quem desejar guardar o sábado na sua forma legal, não deve transportar qualquer objeto de casa ou levá-lo para Jerusalém. Jeremias capítulo 17, versículo 22 diz assim: não tireis carga de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. No versículo 27 diz assim: mas se não me ouvirdes e por isso não santificareis o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Quem desejar guardar o sábado na sua forma legal,
não pode recolher lenha do campo. É o que está em Números, capítulo de número 15. Livro de Números, capítulo 15, versículos 32 a 36. Diz assim a palavra do Senhor. Números 15, 32 a 36. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Portanto, aqui não se pode recolher lenha do campo. Quem quiser guardar o sábado na sua forma legal, não pode cozinhar qualquer tipo de alimento. Êxodo, capítulo 16, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Portanto, não se pode cozinhar no dia de sábado. Deve-se fazer isso na sexta para comer o alimento no sábado. Não pode sair de casa. Quem quiser guardar o sábado no seu formato legal preconizado na palavra de Deus. Êxodo 16, 29 diz assim: então, considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no sexto dia, vos dá um pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. E ainda por último, porque são 39, nós temos 39 preceitos para se guardar o sábado. Eu estou mencionando apenas aqui 11 que está escrito na Bíblia. Guardar o sábado do pôr do sol da sexta-feira, às 18 horas, até o pôr do sol do sábado, às 18 horas. Levítico, capítulo de número 23, versículo 32, diz assim: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês de uma tarde, a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Vamos falar agora, portanto, quem quiser guardar o sábado em seu formato legal, deve realizar todos estes preceitos. A guarda do domingo para os cristãos. Em o Novo Testamento, não existe alusão à guarda do domingo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário numa sexta-feira. E no domingo, primeiro dia da semana, ele ressuscitou. E se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Estaríamos simplesmente perdidos. Não haveria sentido crermos na vida eterna. E o cristianismo não existiria. Portanto, então, a morte e ressurreição de Cristo foi o evento mais importante para a prodigiosa salvação da humanidade. E reputamos, então, este fato até mesmo mais importante do que o próprio ato da criação, onde Deus criou todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º. Apesar de a Bíblia não mencionar a guarda do domingo, mas pelo caráter da importância e relevância deste dia, o domingo, que foi o dia da ressurreição de Cristo, a igreja primitiva passou a adotar este dia como um dia de alegria e de reverência. E reverência
melhor dizendo, de adoração, de honra e de dedicação ao Senhor, chamando então de o dia do Senhor. Este fato deveu-se pela indicação do salmista, que assevera que neste dia nós, cristãos, devemos nos alegrar, pois a pedra rejeitada pelos religiosos, que valorizam rituais obsoletos, é a principal pedra angular que foi acolhida por nós cristãos. Jesus se autodenominou como esta pedra angular. Então hoje, universalmente, a partir do 4º mandamento, nós temos que observar 2 princípios básicos. Primeiro, descansar do nosso trabalho para restaurar as nossas energias, para restaurar o bem-estar do nosso corpo e da nossa mente. Este é o primeiro princípio do 4º mandamento. O segundo princípio é que nós devemos ter um tempo para se dedicar à adoração a Deus, para ter uma relação de intimidade com o Senhor. Estes são os 2 princípios. E a igreja primitiva adotou exatamente o domingo como este tempo. Não que deva guardar o domingo. Não se deve mais guardar nenhum dia. Mas é um tempo de descanso físico. E a partir desse descanso físico, um tempo também de adoração. Por isso que nós vamos à casa do Senhor louvar, adorar, orar. Salmo 118, versículo 19 a 24, fala deste dia do Senhor, dia de alegria, dia de render graças ao Senhor. Salmo 118, versículo 19 a 24 diz: O Senhor me castigou, aliás, abre-me as portas da justiça. Então entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Um princípio de descansar fisicamente em um dia e para enfatizar a adoração a Deus se mantém universalmente. Os cristãos, a partir da igreja primitiva, adotaram o domingo por ser o grande dia da ressurreição de Cristo. O dia do Senhor, que consolidou todo o plano de salvação da humanidade. Adore ao Senhor em todos os dias. Adore ao Senhor em qualquer dia. Adore ao Senhor em qualquer hora. Adore ao Senhor em qualquer minuto. Adore ao Senhor em qualquer segundo. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Adore o Senhor hoje. Adore o Senhor amanhã e depois de amanhã. Adore o Senhor eternamente. Vamos ler aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 6, que diz assim, versículos 6 e 7.
Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, ele vai agora falar no versículo 7. De novo, determina certo dia, que certo dia é hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Devemos adorar, como vimos no segundo mandamento, o Senhor em espírito e em verdade. Concluindo a nossa aula de hoje, os 4 primeiros mandamentos encerram os princípios que devem reger a relação entre o homem e Deus, onde o primeiro mandamento nos convida a termos Deus como soberano e presidindo a nossa vida. O segundo mandamento, não farás imagens de escultura, nos ensina a adorar este glorioso Deus em espírito e em verdade. E o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão, nos invoca a assumirmos o exercício das virtudes pessoais do caráter do Senhor. Combinando então com o 4º mandamento, santificarás o sábado, que nos convida a descansar espiritualmente em Jesus. Para alcançarmos o descanso celestial, onde descansaremos eternamente em vida plena, abundante e eterna no céu com o Senhor. Uma bênção especial de Deus para você. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.